Você já parou para pensar que o seu corpo pode ser forte e flexível ao mesmo tempo? Sim, é possível acordar com leveza e disposição todos os dias. Sabe como? Com o Pilates. Hoje, a nossa convidada para esse Conexão Mais Saúde é a Gabriele Alves, que vai contar um pouquinho como que funciona a prática do Pilates. Até a gente teve várias, até tabu, mitos, que a gente vai contar aqui no Conexão Mais Saúde. E é um prazer ter você aqui, Gabriele, para trazer esse assunto, que é a primeira vez que a gente tem no Conexão Mais Saúde, a parte de Pilates. Depois eu vou falar um pouquinho de fisioterapia também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o Pilates, tem mais alguns assuntos, né, a fisioterapia, e a gente vai desenvolvendo e contando tudo que a gente veio falar aqui. Mas falando agora um pouquinho do Pilates, é possível sim você ter um corpo forte, flexível e acordar com leveza todos os dias, sim. No começo não é fácil, né? Porque ele é uma atividade física, então é igual quando você vai na academia, quando você começa uma natação, então até o teu corpo se adaptar, né? No começo não é fácil. E esse também é um dos tabus e dos mitos, né? Que eles falam sobre o Pilates, que é um exercício muito fácil. Mas não, né? O Pilates ele trabalha o corpo como um todo e nos aparelhos do Pilates, né? A gente tem os acessórios, tem as molas dos próprios aparelhos, então a gente consegue aumentar as resistências dos exercícios conforme a pessoa vai evoluindo nas aulas, né? Então você consegue ir fortalecendo o corpo aos poucos e ele vai ficando cada vez mais forte. Isso até a nossa pergunta aqui, porque acho que foi até uma das primeiras perguntas, se é verdade ou é um tabu, porque muita gente fala, eu não faço pilates porque é muito fácil, é muito leve, é muito tranquilo, não vai trazer a força que eu quero, não vai trabalhar meus músculos, não vai trazer força muscular que eu tanto busco, né? E quem faz pilates fala que não é, né? Porque fala, não, tu tem que ter um alongamento bom, tu tem que ter uma flexibilidade bom. Aí você falou que é possível deixando mais difícil com as molas ali, tipo, deixando, né? Acho que vocês vão ajustando mais ali para ficar mais difícil conforme o aluno vai praticando, vai evoluindo, né? E a outra coisa que eu até brinco, assim, que não é só o pessoal que tem acima de 50 anos, mas a gente, pela postura, que a gente fica muitas vezes no notebook assim, aí tu tenta corrigir a postura, né? De repente, quando tu vê, tu tá de novo digitando toda torta, né? Eu falo, eu mesma, às vezes sinto dor nas costas, né? O Pilates, ele serve como um remédio para quem sente dor na lombar, dor nas costas, que é o que eu vejo que muita gente fala pra mim, assim, ai, nossa, depois de um dia todo trabalhando, não sei se fiquei com a postura errada, sinto muita dor nas costas. Ele serve para dar essa alongada mesmo, essa flexibilidade nas costas? Ele serve sim. Então, hoje em dia a gente tá acostumado nessa vida corrida da gente, né? Tomar um relaxante muscular, né? Eu tô com dor nas costas, vou tomar um relaxante muscular. É mais prático, né? É mais prático, por quê? Porque ele é um alívio imediato, porque ele tá aliviando a tua dor. Mas o Pilates, ele vai tratar o quê? A causa da tua dor, né? Então, o remédio, ele alivia ali na hora, mas o Pilates vai tratar a causa. Então, o Pilates, a gente também tem que ver ele como um tratamento preventivo e contínuo que a gente precisa fazer. Então, também não é, né, de um dia para o outro que você vai fazer uma aula de Pilates e, na verdade, no outro dia pode ser que você sinta um pouquinho de dor. Mas ele é um processo que ele vai ser construído para diminuir a tua dor, para você zerar o relaxante muscular lá da tua casa, né? Tomar só se realmente for muito necessário, né? Se tiver alguma indicação médica para aquilo. Mas é possível sim a gente tratar qualquer dor, na verdade, com o Pilates, não só a dor lombar, né, a dor cervical, a dor no meio das costas, né, na torácica, a gente pode tratar tudo, né? Às vezes você teve até um entorse de tornozelo, né, torceu o pé lá, a gente vai entrar, né, ali com a parte da fisioterapia, mas futuramente você vai precisar fortalecer, né, o teu tornozelo. Então a gente também pode usar exercícios do Pilates para tratar uma lesão. Nossa, que legal. E o que eu achei bacana, que até você falou, tipo, o Pilates não vai tratar só aquela dor imediata, ele vai tratar a causa da dor. Isso. Então isso é legal, não é que nem um remédio quando tá com muita dor, que a gente fala, eu vou tomar um relaxante muscular,
vai tratar naquele dia. Mas no dia seguinte, se você não fez nada, não fez uma atividade, não fez o exercício, não fortaleceu, no dia seguinte você vai estar com dor de novo, né? Sim, exatamente. E daí ninguém quer viver a base de remédio, né? Não, Ficar todo dia, não. ou às vezes tomando mais do que um por Sim. dia, né? Uhum. A base de remédio para dor, para relaxante muscular, ninguém quer passar a vida toda tomando medicamentos, né? Exatamente. E até porque às vezes a dor que a gente sente no corpo, ela é por causa de uma fraqueza muscular. Então, às vezes, uma dor na lombar é porque às vezes você está com uma fraqueza na lombar mesmo, ou até na região de abdômen. Eu tô com uma dor na cervical, mas às vezes é porque você fica ali e você fica forçando a tua cervical. Então, você precisa fortalecer a musculatura da parte posterior. Então, o Pilates, ele vai tratar realmente a causa, porque a causa da tua dor, às vezes, é por causa de uma fraqueza. Então, o Pilates vai fortalecer a tua musculatura. Então, é um conjunto e uma construção mesmo. Você falando até da cervical, né, que pega mais essa região aqui, muitas pessoas eu vejo que, como hoje em dia a tecnologia está na palma da mão e muita gente fica muito tempo com o celular ali olhando, acho que também muitas dores que dá, que a gente fala cervical no pescoço, é de você ficar assim, né? Sim. A má postura, né? Porque eu vejo que as pessoas estão ali, aí quando vê começa bonitinho até aqui, mas quando vê, tipo, tá baixando, fica horas ali e depois de noite fala, meu Deus, que dor aqui assim, né? E é muitas vezes pela má postura, né? Sim. Hoje em dia, até falando, né, sobre má postura, hoje em dia, assim, já caiu por terra, tipo, má postura é boa postura. O que acontece? É a biomecânica do nosso corpo, né? Então, o corpo da gente ele vai se adaptando naquela posição que a gente vai ficando cada vez mais baixa ou cada vez, né, com o ombro mais encolhido e a gente entende isso como uma má postura. Mas é só a biomecânica do corpo que ela entende que você tem que ficar naquela posição, mas não é, né? O nosso corpo ele foi feito, né, para alongar, para esticar, né, para você pegar as coisas, não para você ficar com a tua musculatura toda encurtada ali, né? Então, a gente trabalha isso lá. O Pilates, eu acho que ele se encaixa muito bem até na questão da facilidade do dia a dia, né? Porque se tu pensar esses movimentos, assim, quem tem mais flexibilidade, vai agachar para pegar alguma coisa, eu acho que ele ajuda. Tipo, qualquer coisa, assim, tu vai, até mesmo, eu brinco assim, até mesmo pra quem vai na igreja, pra se ajoelhar, levantar rapidamente. Esse movimento que todo mundo faz, de sentar, levantar, agachar, né? Eu acho que ele ajuda muito, assim. Tem gente que fala, tipo, dependendo da pessoa, fala, que ruim agachar, ou que ruim fazer tal coisa que exige uma flexibilidade maior, né? Então, eu acho que quem faz Pilates ajuda muito, né? E a gente não precisa ir longe, né? Não precisa, às vezes, a pessoa, às vezes ela não tem nada, ela não tem uma lesão ali, né? Mas ela não faz aquele movimento, né? Então ela vai se agachar, ela agacha de qualquer jeito, ela vai pegar alguma coisa, vira de qualquer jeito. Então o Pilates ele também trabalha essas atividades de vida diária que a gente chama, né? Então você vai girar, você aprende a girar o teu tronco da maneira correta, se agachar da maneira correta. Então o Pilates ele traz essa consciência corporal, né? Pra gente realizar o movimento de uma maneira que seja legal para a biomecânica do nosso corpo. Falando em consciência, você acredita que as pessoas, né, pensando mais assim, os brasileiros, eles estão desconectados do próprio corpo? E como que o Pilates pode ajudar? Porque muitas vezes, eu pergunto isso, muitas vezes a gente faz as coisas no automático, né? Que nem você falou, até no dia a dia, e às vezes gira rapidão, gira mal, vai pegar tal coisa, não se agacha da forma correta, às vezes já vai todo torto pegar. Sim. Você acha que as pessoas estão desconectadas do seu próprio, vamos dizer, da consciência do seu próprio corpo? Sim, eu não acho, eu tenho certeza disso, né? Igual você falou, hoje em dia a gente vive no automático, a gente faz tudo no automático. Você vai na escola buscar um filho, você vai no mercado, você não presta nem atenção onde você está indo. Quando você vê, você já chegou naquele lugar e é tão automático que você nem sabe como que você fez aquilo. Então, eu acredito assim que o Pilates, ele não é só um exercício físico. Ele é uma conexão mesmo que você faz com o teu corpo. Ele também ajuda a trabalhar a tua saúde mental. No Pilates a gente trabalha muito a parte da respiração, né? Da inspiração e da expiração, né? Trabalha esse movimento um pouco mais lento, né? Então, ele acaba que você se conecta de novo com o teu corpo, você começa buscar, né, essa consciência corporal, né, que muitas vezes a gente não tem, né?
Então, Ou acaba perdendo, né? ou acaba perdendo, né? Às vezes você tem, mas no automático da vida você acaba deixando ela de lado. Mas o Pilates, ele ajuda a resgatar, né? Essa consciência, essa conexão com o teu corpo, com você mesma, né? Isso é bem importante, porque eu falo assim, até agora essa semana, essa semana foi na terça-feira, até meu esposo, nós tava indo levar, ia deixar ele aqui e levar o pequeno jogar futebol no soccer, que ele joga terça e quinta, né? E quando ele foi baixar o porta-mala do carro, como ele estava muito próximo, ele baixou, deu no nariz dele, do meu esposo, né? Aí nós vindo pra cá, pra revista, pro consultório, ele falou assim, eu falei, nossa, mas como é que tu baixou o porta-mala? E porque realmente cortou, né? Pegou no nariz e cortou. Eu falei, como é que tu baixou o porta-mala e cortou? Aí o Diego me respondeu, eu não estava na minha consciência, do meu ser. Porque se você tá fazendo com consciência, tu vai ver que a distância ali, tipo, não tá a distância certa para você fechar o porta-mala, né? Você teria que dar um passo para trás, fechar, né? Sim. E eu vejo quanto é importante a gente viver com consciência, né? Sim. Porque senão acontece bem o que você falou, às vezes tu saiu da escola, vai ter no mercado, quando vê você tá no mercado e tu nem sabe, tipo, o que aconteceu no caminho. Nossa, nem vi o que aconteceu no caminho da escola até no mercado. Exatamente. Já tô aqui pegando algumas coisas e não vi nada, né? Não vi nada, não vi os outros carros, não vi a natureza, não vi se tinha algo de extraordinário, né? É exatamente isso que acontece. E até voltando um pouquinho, falando da dor, né? Às vezes a dor, ela tá ali doendo, te incomodando, porque você não tá com consciência do teu corpo. Porque às vezes você tá ali, né? Tá prostrado, tá encolhido, tá de uma maneira que não tá boa pro teu corpo, né? E daí vai aumentando a tua dor. Mas quando você começa a adquirir essa consciência corporal, você começa a ver que, nossa, talvez essa dor não é tão grande. Talvez se eu melhorar um pouco mais o meu movimento, como que eu tô fazendo as coisas, vai melhorando. Então, tanto a parte, né, da consciência ali, do exercício, ele vai ajudar você retomar essa consciência, né, corporal, não viver tanto no automático. É isso aí. E lá na clínica, até contando, agora eu achei, você contou essa história pra mim, não hoje, né, já contou em off, que a Kairos era onde é que era a sua casa, que você sentiu, né, de sair da sua casa para ser a clínica, sentiu fortemente. Conta um pouquinho como que começou essa história, assim, até de tudo, de você ser empreendedora, de você sentir fortemente no coração que lá era um espaço ideal para ser a sua clínica. Então, eu brinco assim que, na verdade, parece que aquela casa foi feita para ser uma clínica, né? Eu tive que adaptar muito pouco ela quando eu fui, né, fazer as reformas e tudo, porque parece que ela realmente foi feita para ser uma clínica. Eu sempre tive esse desejo de empreender, né? Às vezes ele estava um pouquinho mais lá internamente, às vezes eu não, né, contava muito assim, mas desde que eu me formei, eu sempre trabalhei autônoma, né? Eu trabalhei por quase um ano CLT, né, no hospital, mas eu sempre trabalhei em clínica e sempre de forma autônoma, e eu sempre tive essa vontade, assim, de ter um espaço só meu, onde eu pudesse colocar até mesmo os meus princípios dentro daquele lugar, a forma com que eu julgava, né, certa, de atendimento, né, ter uma equipe que eu pudesse confiar para trabalhar junto comigo. Mas tudo foi um processo, né? Não foi nada fácil, né? Teve toda uma parte burocrática e uma parte de mudança também, né? Porque, igual a Kelly falou, eu morava, né, onde era a minha clínica, então lá era a minha casa. Então, assim, para ter esse processo, para eu conseguir abrir a clínica, eu precisei, né, me mudar de lugar, porque eu não queria que fosse no mesmo lugar, né? E então eu precisei me mudar. Aí eu comecei a mexer com a reforma, então assim, ele foi um processo de mais ou menos uns 3, 4 meses ali, até a gente conseguir tirar tudo do papel e abrir, né, a clínica para todo mundo. Você inaugurou agora, né? Recentemente, né? Isso, eu inaugurei agora no dia 22 de março, mas igual eu até estava comentando com o menino que me ajuda a cuidar do marketing lá, ele falou assim, a clínica é nova, mas os teus procedimentos são antigos. E é verdade. Isso é importante, né? Porque, vamos dizer, você não é tão nova no que você realiza de procedimentos, de atendimentos, digo, já tem uma bagagem, já tem uma experiência, né? Esse ano vai fazer 8 anos já, então, que eu sou formada, né?
Agora eu estou finalizando a segunda pós. Então, os atendimentos, eles já têm um embasamento bom ali, né? O que é novo, na verdade, é a parte de gestão e de empreendedorismo mesmo. Que também é desafiador, né? Eu falo Muito. assim, a gente quer empreender, né? E a gente vê que quantos empresários, ou mesmo a pessoa que é autônoma, que é só ela mesmo, e a gente vê quanto que no Brasil é desafiador, né? Sim, Com muito. tudo, com impostos que são Nossa, altíssimos. Então eu falo assim, a pessoa que coloca ali, e geralmente não é você sozinha, geralmente você tem mais uma equipe que está ali com Sim. você não é responsável só pelo teu CPF. Sim. Você é responsável pelo CPF de várias pessoas que Exato. estão, né, junto ali, Sim. que querem crescer junto com você, né? Uhum. Então eu falo assim, o empreendedor, ele carrega, que nem eu falo, não é só flores. Tem um Não. lado bom de empreender, mas ele carrega muitos desafios e desafios diários, né? Sim, não, o desafio ele é diário, né? Mas não é fácil a gente equilibrar o sonho com a realidade, né? A gente precisa ter pé no chão e tem que saber administrar muito bem no sentido assim de você até delegar funções, de você saber ouvir, de você lidar com os conflitos ali internos, né? Porque a gente na faculdade, quando a gente se forma em qualquer área, a gente aprende a parte técnica, né? Então, o técnico você sabe. Agora, quando você tá numa posição que você precisa não só saber o técnico, mas saber lidar com as pessoas ali, é muito mais difícil, né? E qualquer negócio tem pessoas, que nem eu falo Sim. assim, o ser humano, eu amo pessoas, né, mas o ser humano tem que gostar de pessoas, porque qualquer negócio, mesmo que eu falo, mesmo que seja só o profissional mesmo, né, da área de saúde, autônomo, mas ele vai atender os pacientes, vai atender os Sim. clientes, então qualquer negócio vai ter um relacionamento com outras pessoas, né, então essa parte é muito importante muito saber importante. lidar E por isso e que eu acho... entender também, né, a dor dos outros, Sim, né. e por isso que eu acho interessante a gente ter uma equipe alinhada, né? Porque igual você falou, assim, a gente ali como fisioterapeuta, você atendendo, quando acontece alguma coisa, algum conflito que você tenha que resolver, você sabe como você tem que resolver. Mas aí quando você tá lá do outro lado, que às vezes você não tá de corpo presente e os teus profissionais precisam resolver aquilo, então você tem que buscar alinhamento constante junto com a tua equipe, porque senão acaba que alguma coisa vai sair fora do lugar, né? E essa parte do propósito é muito bom, né? Tu ter claro, né? Sim. Que nem você falou, teus valores, os teus princípios, teu propósito, ter claro com toda a equipe. Porque independente se o paciente for atendido pela Gabriele ou pela tua outra fisioterapeuta lá, Sim. mas são os valores da Kairos, né? Isso, Tipo, exatamente. não importa se é você, se é, né, Isso. outra pessoa, mas os valores estão ali na Sim. clínica, né? Da empresa, então isso é muito importante estar alinhado, né? Sim, não, tem que ter esse alinhamento, esse treinamento constante, né, da equipe, para a gente trabalhar com responsabilidade, com comprometimento e com profissionalismo. Independente se o paciente chegar e qualquer um dos físios for atender, ele sabe que o atendimento dele vai ser de qualidade porque a equipe está alinhada, né? E falando em fisioterapia, vocês têm também a parte de físio? Quando que a físio é indicada? Vocês trabalham também, uma coisa que eu fiquei em dúvida agora, vocês trabalham também o conjunto da fisioterapia com o Pilates? Ou dependendo da queixa do paciente, primeiro é físio, faz as 10 sessões, depois vai para o Pilates? Mas é bacana trabalhar em conjunto a fisioterapia com o Pilates? É bacana sim. Geralmente quando, né, a pessoa chega lá e ela não tem uma lesão, às vezes, né? É uma forma, assim, às vezes mais preventiva. Às vezes ela já pratica outra atividade física, às vezes ela já faz, né, musculação, ou qualquer outra coisa, e ela vem pro Pilates, assim, mais para um condicionamento físico, mais, né, para uma consciência corporal, né? Então a gente acaba fazendo só o Pilates mesmo. Mas o que pode acontecer? Às vezes você é um aluno do Pilates e às vezes aconteceu alguma coisa. Até aconteceu essa semana, inclusive, uma paciente acabou, né, virando o pé, né, ela teve um entorse de tornozelo ali, foi um grau bem leve, não foi nada muito grave, e aí ela me mandou uma mensagem, né, diretamente pra mim, oi, eu não vou no Pilates hoje porque eu virei o meu pé e eu tô com muita dor. Aí eu respondi ela, né, na mesma hora e falei assim, não, você venha, porque a gente tem outros recursos, né, então ali como a clínica né, é mais completa, a gente consegue fazer com que o paciente venha e aí ela fez uma sessão de fisioterapia no lugar da aula de Pilates dela.
Então, às vezes a gente tem que unir, porque o Pilates, às vezes as pessoas não sabem, mas ele é um método de tratamento dentro da fisioterapia também. Então, ele também serve para tratar lesões, né? Não é só para o condicionamento físico. Não é só que a gente fala parte de condicionamento, de saúde mesmo. Então sim, dentro ali da clínica eu gosto de trabalhar o Pilates e a fisioterapia juntos. Às vezes a pessoa vem com uma dor lombar, né? Igual a gente falou ali. Ela vem com uma dor lombar para fisioterapia, a gente acaba trabalhando mais técnicas manuais, né, com essa dor lombar, mas vai chegar um momento que a pessoa vai precisar de um fortalecimento. Então, a fisioterapia vai até certo ponto, a gente fortalece aquela coluna até certo ponto, mas a partir daquele momento a gente já pode transferir ela para a sala do Pilates, né, digamos assim. Então, ela já pode ir subir uma escadinha a mais. Gostei dessa ideia sua de ter junto, né? Porque, por exemplo, a pessoa falou, não, hoje eu vou desmarcar meu Pilates, que eu tô com dor, tive um entorse, e você falou, não, vem, faça físio, né? E na próxima semana, ou naquela semana mesmo, se você estiver melhor, faz o Pilates. Eu gostei dessa... porque daí a pessoa não precisa faltar. No mesmo espaço, ela, né, não fez a aula, porque estava com dor, mas ela conseguiu já trabalhar a parte de fisioterapia ali, né? Sim, exatamente. Ela não precisou faltar, ela só substituiu uma coisa pela outra, né? E na clínica eu vi que você tem, até a gente colocou, tem mais a parte de nutrição também e de estética. Tem nutricionista e psicologia também. Isso. Nossa, então isso é legal porque é um espaço que a pessoa consegue unir, então são cinco áreas diferentes no mesmo espaço. E diferente que se complementam, né? Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa começa a fazer uma atividade física e fala, ai, mas eu queria me alimentar melhor, eu queria emagrecer alguns quilos, já tem a nutricionista ali, né? Sim, então eu nem sempre trabalhei em clínicas que eram multi, assim, né? Que tinham profissionais diferentes, assim, né? Mas com o passar do tempo, né? Com a experiência que a gente vai adquirindo de conversar ali com as pessoas, de ver a necessidade delas, eu senti essa necessidade quando eu fui abrir a clínica, né? Eu até cogitei por algum momento ter somente o Pilates, a fisioterapia e talvez a estética, e não abranger muito essa parte da nutrição e da psicologia. Mas eu cheguei à conclusão de que uma clínica onde tivesse tudo ia trazer muito mais benefício para as pessoas, né? Porque a saúde, ela não é só física, né? Ela é mental e ela também tem a parte da autoestima. Então, eu acredito que ali a gente consegue trabalhar todas as áreas da saúde como um todo mesmo, da qualidade de vida, do bem-estar geral da pessoa ali dentro. Porque a parte, até falando um pouquinho de emagrecimento e aliando com a saúde mental, às vezes a pessoa quer emagrecer, né? A pessoa fala, eu tô meio um pouco acima do peso, quero emagrecer, só que ela começa bem. Ela vai umas 2 semanas, né, seguindo até a dieta ali equilibrada, né, dieta alimentar da Nutri, mas aí passou 2 semanas ela já chuta o balde. Sim. Ai, tipo, já não quero mais fazer, já vou voltar a comer lanche todas as noites, já Exatamente. cansei dessa dieta. Aí entra forte o mental, né? Sim. Porque muitas vezes tu começa 2, 3 semanas bem e depois tu fala, ai, mas tá muito difícil, assim, sacrificar, não poder pedir pizza, não pedir... Isso a gente sabe que de vez em quando pode, mas a pessoa acha muito difícil, assim, eu vou ter que comer a janta ali mais regradinha, tipo, só uma vez por semana. Sim. Posso pedir, né? Então a saúde mental começa a botar e a pessoa às vezes nem percebe que ela mesma está se auto-sabotando, que ela fala, ai, não vou conseguir, não vai dar certo esse negócio, não é pra mim. E a gente fala isso pela gente mesmo, né? Porque às vezes você, eu vou na academia um dia, vou comer direito, mas aí no outro dia você não tá tão bem, porque tem dias que a gente realmente não tá bem. E daí você acaba se auto-sabotando, né? Então, ali na clínica a gente tem esse tratamento completo. Então, a pessoa quando ela vem, por exemplo, pro Pilates, a gente já oferece esse tipo de serviço, né? Às vezes ela até comenta, mas elas sabem que tem estética, eu quero fazer algum procedimento estético para emagrecimento. Aí a gente já indica, não, então vamos para a Nutri e com a psicóloga, porque a gente trata o paciente como um todo ali. Geralmente ele não vai só para um lugar ali. Quando ele entra ali, ele é tratado como um todo. Então a gente já direciona certinho para o que ele precisa. E hoje, como a gente até comentou já da correria, mas como o tempo é algo, nosso maior bem. Eu falo, o tempo é algo mais precioso que a gente tem.
Então, pro cliente, é muito bom ele já encontrar tudo ali. Sim. Porque, por exemplo, se fosse ter, como a tua ideia inicial era ser só pilates e físio, e ele quisesse mesmo cuidar mais do corpo, cuidar mais da estética, se alimentar melhor, ele ia ter que sair da Kairos, ir para outra nutricionista, daí às vezes teria só a Nutri lá, da Nutri procurar uma psicóloga, sabe? Então, tipo, quando vê, tu deixa de fazer porque tu fala, ai, nossa, eu vou ter que ir em 3 lugares. Sim. E ali tem tudo num espaço só, né? Então, tu valoriza o tempo, que é o nosso maior bem, né? E a gente também, né, ali dentro da clínica, a gente acaba oferecendo o tratamento, né, de teleconsulta online, né, com a psico, com a Nutri também. Então a gente acaba juntando tudo ali. A pessoa vai pro Pilates e às vezes ela sai do Pilates e a Nutri já tá esperando, ou a psico já tá esperando, ou então, né, a físio da dermato já vai ali, já conversa com a Nutri, já trabalham em conjunto, né, pro atendimento daquela paciente. Então ela sabe que ela vai estar sendo acolhida de todos os lados, né? Ah, isso é muito bacana. Até a gente falou um pouquinho, mas pulamos aqui, vou voltar um pouquinho no Pilates. Quais são os mitos que você mais ouve sobre o Pilates? A gente contou de um tabu já, né? No comecinho do Conexão Mais Saúde, né? Sim, mas assim, o maior mito é que Pilates é fácil e que Pilates é só alongamento, né? Então, eu acho que esse é o mundial. Acho que se você perguntar para qualquer fisioterapeuta que trabalhe com o método Pilates, eles vão falar que a maioria das pessoas acha que é um método fácil e que é só alongamento. E não, né? O Pilates, ele trabalha o corpo como um todo, né? Ele trabalha a flexibilidade, mobilidade, fortalecimento. Então, não é só alongamento, mas sim tem alongamento. Então, a gente já estamos trabalhando mitos também, né? Dá quase para a matéria nossa da Mais Saúde, da revista Mais Saúde, que a gente também tem a revista Mais Saúde, né? Entrar dos mitos e verdades sobre o Pilates, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. A gente estava falando de mitos, mas agora vi uma pergunta aqui, até foi bom ter virado a página aqui. Quais foram os maiores desafios para você tirar do papel a clínica Kairos e se tornar, mesmo que é recentemente, né, faz um mês mais ou menos que você inaugurou, Sim. Mas eu já sei que está sendo um sucesso. Eu acompanho vocês no Instagram, até você que está acompanhando o Conexão Mais Saúde aqui, né, já está passando aqui o Instagram, o contato comercial da Kairos, né, quer lá tomar um cafezinho, conversar com a Gabriele, Sim. Conhecer a clínica pertinho, que nem eu falo, é gostoso, e conhecer o ambiente, Sim. Conhecer todas as salas, conhecer o Pilates, conhecer a fisioterapia, né? Exatamente. Então já tem o Instagram aqui, né? Já tem o contato também. E também já se inscreve para o Conexão Mais Saúde. Eu brinco que eu sempre esqueço isso. Eu falo, olha, eu começo a conversar, a conversa vai tão assim, indo tão leve, que eu sempre esqueço para pedir para vocês aí se inscrever já no canal. Porque todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente tem um episódio novo do Conexão Mais Saúde. Esse episódio também está sendo passado na TV Araucária. O Maurício já mudou o inédito na TV Araucária, que era sexta, agora para quinta, às 20 horas, a partir da semana passada. E também reprisa mais 2 vezes, que é na segunda noite, na TV Araucária, e na quarta noite. Então, além do pessoal acompanhar aqui no Conexão Mais Saúde, no Instagram da revista Mais Saúde, e ver na TV Araucária também o inédito e mais 2 reprises, né? Então, legal. Tem que se inscrever no canal, tem que continuar, se inscrever no canal, né? Sim, acompanhar tudo. Ficar por dentro de tudo, né? E a gente valoriza muito os profissionais que são de Guarapuava. Então, os profissionais qualificados, competentes, né? A gente também traz saúde. Então, né, a gente traz assuntos com nutricionistas, você que é fisioterapeuta, já trouxemos a doutora Eliana, que é oftalmologista. Então, cada semana tem um assunto diferente, mas bem diversificado, que é para o pessoal cuidar da saúde como um todo, como né? Como um todo, exatamente. Você estava falando e eu estava pensando, né? Os maiores desafios para tirar a Kairos do papel. Eu acho que uma delas é a parte burocrática, né? Porque para você abrir uma empresa legal, né? Você tem que passar por um processo burocrático muito grande, né? Então, foi uma das dificuldades, assim, né? Muita coisa e, como eu falei, assim, a minha parte como gestora, ela é nova, né? Como administradora é nova, então, né? Eu tive que aprender, né? A cada dia ali como que fazia toda essa parte. Então, para mim foi uma parte muito difícil, mas foi uma parte que me fez crescer muito
como profissional mesmo ali dentro, né? E você até comentou agora que vocês valorizam profissionais qualificados. Essa também, assim, era um medo que eu tinha, né? Quando eu fosse tirar, né, a clínica ali do papel, de achar profissionais qualificados para trabalharem junto ali comigo, né? A gente sabe que tem muitos profissionais, mas que dentro da área da saúde a gente precisa estar constantemente buscando conhecimento, né? O conhecimento dentro da área de saúde, ele muda todos os dias. Então, o que era lei ontem, hoje pode ser que não seja mais. Então, buscar profissionais ali alinhados com o meu propósito, eu também achei que foi uma das dificuldades ali, né? E igual eu já tinha falado no começo, né? Tentar balancear ali o sonho com a realidade, né? Que nem sempre é fácil. O equilíbrio, O né? equilíbrio entre tudo ali. Mas a gente conseguiu. Isso que você falou dessa importância dos profissionais, eu falo, tanto você que é fisioterapeuta, dentistas, sempre tem que estar atualizando, né? Porque toda Sim. hora sai algo novo, então sempre tem que estar participando de congressos ou fazendo pós na sua área, né? Sim. E da mesma forma a gente fala na parte da tecnologia. O profissional da saúde que depende de equipamentos, às vezes para realizar Sim. o seu atendimento, seu procedimento, ele sempre tem que estar buscando ver o que está vindo de novo. Porque às Sim. vezes um equipamento que você tem, dali 2 anos já está ultrapassado. Sim. Já tem coisas bem mais modernas e que vai trazer um resultado muito mais rápido pro teu cliente, né? Uhum. Então eu vejo que a área de saúde é um investimento bem alto, né? Sim. Tanto em treinamentos quanto em equipamentos, né? Essa parte, assim, dentro da fisioterapia acontece, claro, mas dentro ali da parte da estética acontece muito isso, né? Às vezes um aparelho tá super em alta, super na moda e daqui um ano ele já não vai estar mais, né? Já não é o top, já não é o queridinho, né? Sim, já não é mais o queridinho. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E tá sempre se atualizando pra gente conseguir manter o padrão de qualidade, né? E deixa eu ver mais alguma coisa que eu acho que eu esqueci, porque eu falo assim, eu não sigo o roteiro, né? Sim. Eu já ir perguntando, daí no final eu falo, nossa, mas teve aquela pergunta bem legal que eu acabei deixando, né? Tem uma procura, vocês percebem a procura maior por essa abordagem? A gente até comentou dessa abordagem mais integrada, que você tem físio, tem a parte dos fisioterapeutas no Pilates, na nutrição, na estética, na psicologia. Você acha que na clínica o pessoal está curtindo ter todas essas áreas integradas ali, que isso até está levando mais pessoas lá por ter tudo isso no mesmo ambiente? Eu acredito, sim, que hoje em dia a gente busca um lugar que tenha tudo, né? Eu comparo, assim, com um salão de beleza, né? Quando você vai no salão de beleza, você gosta de ir, às vezes você já gosta de fazer cabelo, fazer sobrancelha, fazer unha, né? Então, você gosta de ir num lugar que tenha tudo. Então, eu acredito, assim, que essa ideia, né, de ter todos esses profissionais reunidos ali no mesmo lugar, ele tá sendo bem bacana e o pessoal tá gostando bastante. E na questão do bem-estar, da qualidade de vida, você já teve, assim, algum feedback, mesmo de pessoas que já estavam com você antes, de ter melhorado depois de fazer o Pilates, muitas vezes aliando o Pilates com a fisioterapia, de ter melhorado o seu bem-estar no dia a dia? Com certeza. Porque eu falo até antes, porque assim, agora faz já um mês e pouco que você está com a Kairos, né? Mas você já vem atendendo antes, né? Então, provavelmente muitas pessoas estão com você lá no espaço novo também, né? Exatamente. A parte de atendimento de fisioterapia domiciliar eu já realizo desde que eu formei. Então, assim, eu já tenho, né, uns 7, quase 8 anos ali, né, desses pacientes domiciliares que ficam com a gente ali. E os que podem e querem, agora sim, estão indo para a clínica, né? E até hoje, né, depois que vocês quiserem olhar lá no Instagram, vai sair o relato de um paciente, né, tocando no assunto agora, vai sair o relato de um paciente que ele vai estar contando a história dele, né, de como que a fisioterapia ajudou ele, né, a melhorar, né, ele fez uma cirurgia, né, de joelho, se eu não me engano, ou de tornozelo, agora eu não tô lembrada, porque é muita coisa. Mas ele vai contar o relato dele, né, de como que foi a experiência dele, né, ali com a equipe e como que ele melhorou, né? Então ele estava praticamente sem conseguir caminhar, hoje ele está caminhando sem nenhum auxílio. Então essa é uma história bem bacana e tem várias outras, né, de pacientes assim que tiveram uma evolução super boa e bem rápida, assim, né?
Mas é por causa da equipe multi ali, eu acredito que esse tenha sido o diferencial. Você, na clínica, você está atendendo ainda na parte de Pilates ou está mais a sua equipe nesse momento? Na parte do Pilates, hoje, eu não estou atendendo mais. Não, eu já atuei, né, com o Pilates bastante tempo em outras clínicas. Até teve uma época da minha vida que eu fazia Pilates domiciliar, então eu ia... Nossa, mas levava? Eu levava, era Pilates solo, né? Então eu levava os acessórios, bola, colchonete e tudo. E a gente era meio uma mistura de físio com Pilates ali. Por isso que eu gosto dos dois andarem juntos, sabe? Porque eu acho que traz muitos benefícios, assim. A gente colocando os princípios do Pilates, às vezes até dentro dos exercícios da fisioterapia, a gente consegue ter um resultado bem legal. Então, eu atendia, né, esses pacientes domiciliares com o Pilates. E até cheguei a atender online também com o Pilates. Hoje eu não estou atuando mais com o Pilates porque a gente não consegue fazer tudo, né? Por mais que às vezes tenha uma modalidade que tem o coração da gente, a gente precisa abrir mão às vezes para a gente cuidar mais da parte da gestão, né? Hoje eu atendo pós-operatório de cirurgia plástica, atendo drenagem e atendo a parte de fisioterapia respiratória. Eu estou terminando a pós em terapia intensiva. Então, da parte respiratória. Da parte respiratória, todos esses pacientes domiciliares, eles acabavam precisando de fisioterapia respiratória. E eu acabava que eu nunca ia fazendo a pós, mas eu sempre estava me atualizando e atendendo eles. Aí, ano passado, quando eu entrei no hospital, eu acabei entrando nessa pós. E aí eu juntei o útil ao agradável ali e agora estou finalizando essa pós. E então, hoje o meu atendimento lá é mais focado para a área de pós-operatório e para a fisioterapia respiratória mais em adultos. Como você falou, realmente não dá para dar conta de tudo, não. Né? E online também tem que ter dedicação, né? Porque mesmo que você algumas aulas deixa gravado, coloca Sim. ali, mas tem momentos que tu tem que estar ali, né? Acompanhando e vendo se a pessoa está fazendo certo na sua casa, né? Uhum. É uma facilidade para quem gosta de fazer os exercícios em casa, né? Não precisa sair de casa. Ou né? às vezes até para quem não mora aqui, né? Tem paciente que acabou mudando de cidade, mas eu queria continuar fazendo os exercícios com você. Falei assim, então vamos para a modalidade online, né? E geralmente não é gravado, igual você falou. Geralmente tem que ser ao vivo ali mesmo, porque a gente precisa estar corrigindo, estar olhando se a pessoa está fazendo certo. Geralmente são exercícios mais básicos, né? Mas que você precisa ali estar de olho para ver se está dando tudo certo. E daí a pessoa deixa o celular ou o notebook aberto para você já cuidar o movimento na hora. Já deixa numa posição assim que enxerga o que ela tá fazendo. Bem assim e mesmo. E você já fala, não, tá ok, não, tá, o movimento não tá legal. Isso aí, respira devagar. Legal, né? A gente viu que muita gente gostou do online depois da pandemia, né? Sim. Depois de 2020, muito, né? Cresceu muito, assim. A gente vê o Pilates, vê alguns outros exercícios que você consegue fazer mais aeróbico, que consegue fazer só com o peso do corpo também, que tem gente que faz em casa, né? E aí tem a disciplina, né? Eu, por exemplo, quando eu tô muito com vontade de fazer em casa, especialmente às vezes nas terças-feiras, eu até coloco no YouTube, os dias que eu não vou treinar na terça, coloco no YouTube e faço alguns exercícios aeróbicos em casa. Mas pra mim tem que ser uma disciplina gigante, assim, porque nas terças-feiras geralmente é o dia que eu vou correr, que eu corro na rua, né? Mas aí tem dias que eu falo, não vai dar tempo de correr. Então eu vou colocar aqui sempre eu sigo uma mulher lá que ela vai postando exercícios que tu faz na sua própria casa, né? Vou colocar aqui os exercícios no YouTube e vou fazer. 20 minutinhos eu vou fazer. Só que nem sempre eu faço. Tem terças que eu faço, tem terças que eu pulo, daí eu falo a pessoa para fazer em casa, ela tem que ser comprometida com ela mesma. Tem que ter bastante disciplina. Eu, assim, como praticante, às vezes, de atividade física, eu prefiro ir presencialmente. Eu sou muito do presencial porque também. Assim, eu sei que se eu colocar a minha roupa e for, eu vou fazer. Agora, às vezes, se eu falar assim, 10 horas eu vou fazer, não deu tempo, eu tô em casa, vou fazer meio-dia, vou fazer, né? Então, assim, eu ainda não tenho essa autodisciplina. Então, eu prefiro presencial. Mas, assim, tem gente que se adapta super bem com online, né? Então, é de cada um. Isso que eu ia dizer, tem que ter muita disciplina e você mesmo, muito autorresponsável. Sim. Não, eu me comprometi comigo mesmo, vou acordar mais cedo, se faz cedinho, vou fazer, né? E você, assim, pensando, eu não sei se teu público é mais feminino ou masculino, ou pega os dois? Ele tá meio mesclado ali.
Eu até ia te perguntar, mas eu imaginei que você não pega só o feminino, que pega também, né, homens também. Mas como logo, logo vai ser o Dia das Mães, né? Logo a gente já tá quase chegando em maio, vai ser o Dia das Mães. Tem alguma dica que você dá para as mulheres que são mães, empreendedoras, cuidam de casa, cuidam do esposo, cuidam dos filhos? Eu falo que mulheres Que faz mil coisas, mil né? e uma atividades, né? Tem alguma dica que você quer deixar aqui para quem está nos acompanhando do Conexão Mais Saúde? E claro, a gente também coloca também no Instagram alguns cortes, né? Então, Aham. eu brinco que como mulher se desdobra. Sim. Então, assim, como mulher e mãe, né? A dica que eu dou, né, o que eu quero deixar é para vocês tirarem um tempinho para vocês se cuidarem, né? Então, o autocuidado hoje ele é tudo na vida da mulher, porque a gente faz mil e uma coisas e se a gente não tiver esse tempo pra gente, a gente não consegue estar bem no resto, né? Então, você tem que estar bem consigo mesmo. O autocuidado ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser correr na rua, ele pode ser um pilates que você vai praticar, uma massagem, uma limpeza de pele, uma fisioterapia porque você está com dor na lombar. Então, assim, tire um momento para você ter esse autocuidado com você mesma. Isso é bem, bem importante. Eu até fiz essa pergunta porque a nossa próxima edição da revista Mais Saúde é agora em maio. E vai sair ali bem próximo ao Dia das Mães. E a gente até ficou pensando assim, nossa, a mulher, ela precisa se cuidar, ela precisa estar bem. Porque não adianta tu querer cuidar do seu noivo ou do seu esposo, dos filhos, cuidar, às vezes até ajudar a cuidar de pai, mãe, Sim. se você não tá bem consigo mesmo, né? Exatamente. Então tu tem que ter o amor próprio primeiro com você mesmo. Sim, para você que ter daí amor você já pelos vai outros. distribuir para os outros, Até né? tem uma frase que eu vi esses tempos e eu acho ela bem interessante, que é assim, eu morreria pelo meu filho ou pelo meu marido. Sim, eu sei, mas você viveria por eles? Então, assim, você tiraria um tempo da sua vida para você viver por eles? Porque a partir do momento que você tá vivendo, você consegue ser muito melhor para eles, né? E para todo mundo que tá à sua volta, né? Então essa é uma frase que me pegou bastante e que eu acho que ela tem muito sentido. Para mim tem também, porque assim, eu falo que até ano passado tinha um período assim que eu sou muito muito mesmo de prestativa, de estar sempre disposta para ajudar todo mundo, né? Seja meu esposo, meus filhos, né? Quando minha mãe me ligava também estava sempre disposta ali para estar presente, mesmo que ela mora longe, mas de estar ajudando por telefone. E daí tu pensa assim, nossa, é legal. Mas tem um momento, e não é egoísmo, porque eu sei que muitas mulheres pensam, mas se eu tirar um momento só para mim mesmo, seja para ir no salão, ou seja para ficar em silêncio, um momento para se reconectar consigo mesmo. Às vezes pra gente passa que é egoísmo, sabe? Eu quero, né, eu quero cuidar de mim, quero estar bem, mas não é egoísmo, porque se você estiver bem, saúde mental, autoestima mesmo, né? A gente até comentou de ir no salão, né? Autoestima mesmo, se você estiver bem, você vai estar bem para todos. E todos ao redor vão sentir a tua energia positiva, a tua autoestima lá em cima, sabe? Então tu vai, tipo, transbordar a energia, o amor, a paz, a leveza, né? Então a gente não... Porque eu sei que muita gente pensa, mas é egoísmo pensar em mim. Não é. E a gente se culpa muito, né? Se bem que isso dava um outro conexão, né? Eu ia dizer, dava um outro podcast conexão, mas sabe, da culpa que as mulheres carregam, né? E a gente tem que justificar, né? A gente precisa se justificar muito. Eu vou... Agora o beach tênis tá na moda, né? Eu quero ir jogar beach tênis. Tá, mas por que você precisa jogar beach tênis? Né? Mas você não precisa justificar, é o teu tempo de autocuidado, né? É o teu tempo com você mesmo para você realizar as coisas que você gosta, né? Isso é uma coisa que eu falo mesmo. Eu falo, geralmente a gente como empresária, mãe, tudo, a gente quer justificar. Só que é uma coisa que se tu faz algo por prazer, que te traz prazer, tu vai chegar em casa, nossa, tipo, renovada, que nem eu falo, com um sorrisão, né, autoestima lá,
porque a gente precisa desse momento de reconexão Exatamente. com o meu ser, com o teu ser, né, Sim. sendo você, né, então a gente precisa ter esse momento. Precisa, é muito importante. Eu acho que tem que estar na agenda, assim, né, da gente, no meu momento, né, para você conseguir fazer. Porque senão você acaba que você não consegue fazer nada 100% se você não tá bem. E aí também, né, só que agora que nem você falou da outra conexão, a gente fala, você falou de agenda, eu falei assim, se você tem uma agenda, realmente uma agenda extraordinária, você consegue dar conta de tudo, né? Só que aí, se eu for falar aqui de agenda extraordinária, realmente eu vou ficar mais 45 minutos aqui, né? Mas a gente precisa dessa organização, né? Ainda mais a gente, né, que trabalha, que tem o próprio negócio. Então, se você acaba não se organizando, você não consegue fazer nada direito, né? E nem tendo tempo para você cuidar de você mesma, né? Que é tão importante Que também, é tão né? importante. Então, gente, vocês que ficaram até aqui, agradeço a Gabriele Alves, desejo sucesso. Obrigada. Agora no novo empreendimento, né? Já é Isso. fisioterapeuta há 8 anos, quase 8 anos já na área, mas assim, no ramo de negócio mesmo, de Isso. abrir o espaço físico, né? Então, nesse novo empreendimento, vocês que estão aqui, vocês já viram o Instagram da clínica, o contato também comercial ali, o QR Code do Instagram, então já sigam lá, que lá vai ter. Eu acho que você posta conteúdo diariamente também, Sim, né? a gente posta conteúdo diariamente e conteúdo informativo também, né? Para ficar um pouco mais dinâmico, né? A gente sempre tá postando os serviços, né? Os atendimentos, mas também esse conteúdo, né? Para o pessoal, às vezes, como a gente já falou de dor, né? Às vezes até exercícios que você pode realizar em casa quando você tem uma dor lombar. Então, é um Instagram bem completo ali que você consegue tirar bastante coisa dali. Então segue o Instagram lá da Kairos, segue o da Revista Mais Saúde também, que nesse quesito a gente traz muitas dicas, muitos conteúdos de várias áreas, né? Então a gente sempre está postando também conteúdos, né? Que é o que a gente valoriza muito aqui. Então seguem as duas empresas e um beijo, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.